Olá, meu nome é Emily Loureiro. Os componentes do meu grupo são a Ana Letícia e a Joyce Corrêa. Bom, nós somos discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a turma de 2024 do campus de Capanema. O nosso trabalho é referente à disciplina de informática básica ministrada pelo docente Anderson Soares. O tema do nosso trabalho são os registros de queimadas no Brasil. Primeiramente, nós temos o nosso sumário, onde nós vamos trabalhar com a introdução ao nosso projeto, o objetivo, a metodologia e as considerações finais. Eu vou iniciar falando um pouco sobre a introdução do nosso projeto. Esse projeto ele teve como objetivo analisar os registros de queimadas ocorridos no Brasil no período de 1 de outubro de 2023 a 27 de outubro de 2023. Assim, essa organização desses conjuntos de dados, elas são referentes que são referentes às queimadas, ela permitiu a realização de análises muito importantes sobre a ocorrência de focos de incêndios nas regiões do país, trazendo assim uma inspeção sobre os fatores que contribuem nesse processo de monitoramento, como fatores ambientais, temporais e geográficos. Eu vou falar agora também sobre o objetivo do projeto. Bom, o objetivo do projeto seria facilitar o conhecimento em relação aos fatores referentes às queimadas no Brasil. Assim, com a análise desses dados, foi possível constatar que as regiões com maiores índices de incêndios durante esse determinado período foi a região Nordeste, com os estados de Piauí, Maranhão e Bahia. Esse risco de fogo ele pode ser causado por conta das condições climáticas, também pela interferência humana e as características de vegetação. Também foram observadas as taxas de chuva nesse período, onde constataram que o estado que mais ocorreram índices de chuva foram o Pará, o Maranhão, o Amazonas e o Piauí. Em relação a essa comparação ao risco de fogo e, e o índice de chuva, pode-se concluir que o estado do Pará, ele, por obter um alto índice de precipitação, fez com que o risco de fogo dele fosse menor. menor. Dessa maneira, também a gente tem outro fator de extrema relevância nessa análise dos registros de queimadas, que seria a contribuição dos dias sem chuva dos municípios e dos estados do Brasil que influenciam na ocorrência de incêndios. Eu sou a discente Joyce e vou dar continuidade no que a Emily falou, apresentando as tabelas do que foi dito anteriormente. E como já foi dito, as tabelas representam o índice de maior risco de fogo durante o período de 1º a 27 de outubro. Como podemos observar, que a região Nordeste, com os estados do Piauí, do Maranhão e da Bahia, foram os estados que obtiveram a maior porcentagem de risco de fogo devido ao baixo índice de chuvas. E podemos observar aqui na tabela também que, que os estados que obtiveram um índice de fogo médio, nós temos em maior destaque aqui o Pará e o Amazonas. E esse índice de fogo médio aconteceu graças à precipitação que nós podemos observar nessa tabela que mostra que os estados do Pará e o Amazonas estão em destaque. E comparando a precipitação aqui ao risco de fogo, podemos concluir que esse índice de chuvas impactou na redução do risco de incêndio, e principalmente no estado do Pará
Aqui nós podemos observar na tabela que mostra que devido a essa precipitação, o Pará obteve esse baixo risco de, de, de fogo. Olá, eu sou a discente Adria Letícia e eu vou falar sobre a metodologia do nosso projeto. Os dados que nós utilizamos para fazer a análise e a organização do nosso projeto são do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão brasileiro que realiza estudos e monitoramentos relacionados ao espaço e ao meio ambiente. Inicialmente, os dados do nosso projeto estavam organizados nas seguintes colunas, respectivamente em data e hora, satélite, país, estado, municípios, biomas, dias sem chuva, precipitação, risco de fogo, latitude e longitude e FRP. E foram criadas também novas colunas, como a de região, que classificava os estados nas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A outra coluna que foi criada foi a risco de fogo 2, porque inicialmente a coluna de risco de fogo 1 ela estava resultando em valores negativos que estavam alterando os resultados da nossa base de dados. E após a modificação que nós fizemos, as linhas que continham os números negativos, elas ficaram com a informação nada. A outra coluna também que foi criada foi risco de fogo em categoria, onde foi utilizado quartis para categorizar as informações como alto, médio ou baixo, permitindo uma análise quantitativa. Essa aqui foi a imagem referente à página inicial do site escolhido por nós para extrair a base de dados do nosso projeto. Por último, nós temos as considerações finais, que a partir da nossa análise em conjunto, nós tivemos que o monitoramento de queimadas elas têm um papel fundamental para o conhecimento de fatores temporais, geográficos e ambientais, sendo assim um essencial para compreender e mitigar os impactos das queimadas no Brasil. E as informações extraídas deste projeto e também do nosso relatório, elas podem servir de base para a elaboração de políticas públicas, estratégias de prevenção e conscientização ambiental, visando assim reduzir as consequências causadas pelas queimadas ao meio ambiente e às populações. Obrigada.